O som que se faz quando um coração se parte não é um estrondo, é um silêncio. Um silêncio ensurdecedor que preenche um salão de festas inteiro, abafando a música suave do quarteto de cordas e os murmúrios confusos de 200 convidados. Eu estava no altar, sob um arco de rosas brancas e jasmim, sentindo o peso de cada segundo que se arrastava. Meu nome é Lucas, e naquele dia, eu era o homem mais feliz do mundo, esperando pela mulher que eu acreditava ser o meu para sempre. Clara. A marcha nupcial começou e parou. Começou de novo. Uma falsa partida que fez os convidados rirem nervosamente. E então, parou de vez. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado, carregado de uma premonição terrível. Vi o pai de Clara, o Sr. Almeida, um homem que sempre me olhou com uma polidez fria, caminhar pelo corredor, sozinho. Seu rosto estava pálido, seus ombros caídos. Ele não olhava para mim, mas para os próprios sapatos, como se o caminho até o altar fosse a mais longa e vergonhosa jornada de sua vida. Lucas, ele começou, sua voz um sussurro rouco que mal chegou até mim. Ela não vem. As palavras pairaram no ar. Não vem? Como assim? Não vem? Olhei para além dele, esperando ver Clara aparecer correndo, rindo de uma brincadeira de mau gosto. Mas o corredor continuava vazio. O silêncio na igreja agora era total. Um vácuo onde antes havia expectativa e alegria. Senti 200 pares de olhos cravados em mim. Uma mistura de pena, choque e curiosidade mórbida. Meu padrinho, meu melhor amigo Daniel, colocou uma mão no meu ombro. O que ele disse? Daniel sussurrou. Ela mudou de ideia, disse o Sr. Almeida, finalmente erguendo os olhos. Havia vergonha neles, mas nenhuma surpresa. Era como se ele estivesse cumprindo um roteiro que já conhecia. Ela deixou um bilhete. Disse que não pode fazer isso. Disse que a mãe dela estava certa. A mãe dela, Margarida. A menção de seu nome foi como um soco no estômago. De repente, tudo fez sentido. A desaprovação velada, os sorrisos forçados, as constantes comparações com o ex-namorado rico de Clara, Rodolfo. Aquilo não era Clara. Era a obra-prima de Margarida. O Sr. Almeida me entregou um pequeno envelope de marfim. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abri-lo. Dentro, a caligrafia elegante de Clara, a mesma que encheu os convites de casamento que eu ajudei a escolher. Lucas, me perdoe. Eu não posso. Minha mãe me fez ver a verdade. Nós somos de mundos diferentes. Eu estaria cometendo o maior erro da minha vida. Adeus. Nenhuma palavra de amor. Nenhuma lembrança dos 5 anos que passamos juntos. Apenas um eco das palavras de sua mãe. Palavras que eu ouvi em sussurros por anos. Mundos diferentes. Senti o chão desaparecer sob meus pés. O rosto sorridente de Clara, a forma como ela dizia meu nome, as noites em que planejamos nosso futuro, nossos filhos, a casa com uma varanda que construiríamos juntos, tudo se desfez em pó. Amassei o bilhete na minha mão, o papel caro se transformando em uma bola de dor. Virei-me para os convidados, para o mar de rostos chocados e penalizados. Abri a boca para dizer algo, mas nenhum som saiu. Então fiz a única coisa que podia. Virei as costas para o altar, para as flores, para a vida que deveria ter começado naquele dia, e caminhei. Caminhei pelo corredor, passando por fileiras de rostos que desviavam o olhar, e saí para a luz do sol, um homem que entrou noivo e saiu como uma história de advertência. O noivo abandonado no altar, a piada da cidade. E tudo por causa da mulher que me odiava desde o dia em que me conheceu, e da filha que ela quebrou para provar que estava certa. Nosso amor não começou com fogo de artifício, mas com a calma certeza de 2 pessoas que se encontram no momento certo. Conheci Clara em uma galeria de arte. Eu estava lá para fotografar a exposição para um jornal local, um dos meus muitos trabalhos como freelancer para pagar as contas. Ela estava admirando uma pintura, e a luz da galeria iluminava seu rosto de uma forma que me fez parar de respirar por um segundo. Conversamos por horas naquela noite, sobre arte, sobre sonhos, sobre a sensação de que estávamos ambos no início de algo grande. Ela era estudante de arquitetura,
cheia de ideias e uma paixão que me cativava. Eu era um fotógrafo lutando, com um portfólio cheio de alma, mas uma conta bancária vazia. Para nós, isso não importava. Os primeiros anos foram idílicos. Piqueniques no parque, viagens de fim de semana para a costa em meu carro velho e barulhento, noites aconchegantes em meu pequeno apartamento, sonhando com os projetos que ela desenharia e os lugares que eu fotografiaria. Eu a amava com uma intensidade que me assustava. Ela era meu centro, minha inspiração. Eu a apoiei em seus exames finais, fotografei seus modelos para seu portfólio e celebrei com ela quando ela conseguiu seu primeiro emprego em uma firma de prestígio. O problema surgiu na forma de sua mãe, Margarida. A primeira vez que a encontrei, ela me examinou da cabeça aos pés, seu sorriso nunca alcançando seus olhos frios e calculistas. Então você é o artista, disse ela, a palavra soando como um insulto. Ao longo dos anos, sua desaprovação tornou-se uma trilha sonora constante para o nosso relacionamento. Nos jantares de família, ela falava incessantemente sobre Rodolfo, o ex-namorado de Clara. Rodolfo acaba de comprar um apartamento na cobertura, ela dizia, olhando para mim. O pai dele o tornou sócio da empresa. Eles viajam para a Europa 2 vezes por ano. Eu tentei de tudo para conquistá-la. Trabalhei sem parar, assumindo todos os trabalhos que podia, desde casamentos a fotos de produtos, economizando cada centavo. Consegui um contrato com uma revista de viagens e minhas fotos começaram a ganhar reconhecimento. Mas para Margarida, nunca era o suficiente. Fotografia de viagem? Ela zombou uma vez. Que instável. E se essa moda passar? Clara sempre me defendia, ou pelo menos tentava. Mãe, por favor, eu amo o Lucas. Mas eu via o veneno de Margarida agindo, plantando sementes de dúvida. Amor não paga as contas, querida, Margarida respondia. Você tem um potencial tão grande, não o desperdice com um sonhador. Quando pedi Clara em casamento, usei todas as minhas economias para comprar um anel que, eu esperava, estivesse à altura de suas expectativas. Ela chorou e disse que sim. Foi o momento mais feliz da minha vida. Mas quando mostramos o anel para Margarida, ela apenas ergueu uma sobrancelha. É delicado, disse ela. Margarida insistiu em um casamento grandioso, muito além das nossas posses. É uma reflexão da nossa família, argumentou ela. Eu não queria começar nossa vida juntos com dívidas, então assumi mais trabalhos. Trabalhava 18 horas por dia, dormindo apenas algumas horas por noite. Eu estava exausto, mas fazia tudo por Clara. Vendi meu carro para ajudar a pagar o depósito do salão de festas. Usei o dinheiro que meu falecido pai me deixou. Um dinheiro que eu estava guardando para a entrada de nossa casa, para pagar o buffet. Eu estava investindo tudo o que tinha. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente no nosso futuro. Nas semanas que antecederam o casamento, notei uma mudança em Clara. Ela estava mais quieta, mais distante. Passava mais tempo com a mãe. Quando eu perguntava se algo estava errado, ela forçava um sorriso e dizia que era apenas o estresse do casamento. Eu acreditei nela. Eu confiava nela. Eu estava tão focado em construir nosso futuro que não vi que o alicerce estava sendo demolido bem debaixo dos meus pés. A última vez que falei com ela foi na noite anterior ao casamento. Ela me ligou, sua voz soando pequena e estranha. Você tem certeza disso, Lucas? Ela perguntou. De nós? Mais certo do que qualquer coisa na minha vida, respondi, meu coração apertado. Eu te amo, Clara. Amanhã será o primeiro dia do resto de nossas vidas. Houve uma longa pausa. Eu também te amo, ela sussurrou. Mas soou como um adeus. Agora de pé do lado de fora da igreja, com o bilhete dela amassado na minha mão, eu percebi a verdade. Eu não era um sonhador. Eu era um tolo. Um tolo que acreditava que o amor poderia conquistar a ganância, a manipulação e o veneno de uma mulher determinada a destruir qualquer felicidade que sua filha encontrasse fora de seu controle. Os dias que se seguiram foram um borrão de humilhação e logística infernal. Ligar para os fornecedores, um por um, e explicar que o casamento estava cancelado, ouvindo a mistura de pena e irritação em suas vozes ao me informarem que os depósitos não eram reembolsáveis.
Perdi mais de 50 mil reais. 50 mil reais. Quase tudo o que eu tinha no mundo. Tive que me mudar do meu apartamento porque não podia mais pagar o aluguel sem o dinheiro que havia gasto. Acabei no sofá de Daniel, cercado por caixas da minha vida desfeita. A notícia se espalhou como fogo. Eu não conseguia ir a lugar nenhum sem receber olhares de pena ou ouvir sussurros. É aquele fotógrafo coitado. Minha dor se tornou fofoca pública. Eu me tranquei, ignorando ligações e mensagens. A única pessoa que eu queria ouvir era Clara, mas seu telefone estava desligado. Ela desapareceu, deixando-me para lidar com os destroços. Foi 2 semanas depois, no fundo do poço, que a virada aconteceu. Eu estava no apartamento de Daniel, olhando para o teto quando o telefone dele tocou. Ele atendeu e sua expressão mudou. Ele saiu para a varanda para ter privacidade, mas a porta de vidro estava entreaberta. Eu ouvi fragmentos da conversa. Não, ele não está bem. Como você pôde? A voz do outro lado era fraca, mas reconhecível. Era Clara. Fiquei paralisado, meu coração batendo descontroladamente. Minha mãe. Eu não tive escolha. Ouvia soluçar. Daniel estava furioso. Você sempre tem uma escolha, Clara. Você o destruiu. E por quê? Porque sua mãe não acha que a conta bancária dele é grande o suficiente? Houve uma pausa. E então ouvi as palavras que mudaram tudo. A voz de Margarida alta e clara, ao fundo. Diga a ele que ela está com Rodolfo agora. Onde ela pertence? Diga ao seu amiguinho que ele nos fez um favor. O telefone ficou mudo. Daniel voltou para dentro, seu rosto uma máscara de fúria e pena. Ele não precisou me dizer nada. Eu já tinha ouvido. Ela não estava apenas escondida, de luto pelo nosso relacionamento. Ela já tinha seguido em frente. Ela estava com Rodolfo. Tudo tinha sido um plano. A dúvida, o abandono, a fuga. Tudo orquestrado por Margarida para empurrá-la de volta para o homem que ela havia escolhido para sua filha. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou e se solidificou. A dor se transformou em uma raiva fria e cristalina. A tristeza deu lugar a uma determinação de aço. Eles não tinham apenas me humilhado. Eles me subestimaram. Eles me descartaram como um fracasso, um obstáculo no caminho de seus planos ambiciosos. Eles esperavam que eu desaparecesse, que eu me afogasse em minha própria miséria. Levantei-me do sofá. Daniel me olhou preocupado. Lucas, cara, eu estou bem, eu disse. E pela primeira vez em semanas era verdade. Minha voz não tremeu. Na verdade, estou melhor do que bem. Fui até minha bolsa de câmera, que estava jogada em um canto. Abri-a e peguei meu equipamento. Senti o peso familiar em minhas mãos. Era a única coisa que me restava. O que você vai fazer? Perguntou Daniel. Vou dar a eles o que eles querem, respondi. Um plano começando a se formar em minha mente. Eles me veem como um sonhador sem valor. Vou construir um império. E um dia eles virão até mim, não com pena, mas com desespero. E eu estarei esperando. Não era mais sobre amor ou coração partido. Era sobre justiça. Uma justiça poética, construída tijolo por tijolo, foto por foto, até que eu estivesse tão alto que eles não pudessem mais me ignorar. O jogo havia começado. Aquele momento no apartamento de Daniel foi o nascimento de um novo Lucas. O antigo, o romântico que acreditava no poder do amor, morreu na escadaria daquela igreja. O novo Lucas era movido a cafeína, ambição e uma fogueira de raiva que ardia em seu peito. Vendi a maior parte do meu equipamento fotográfico, mantendo apenas o essencial. Com o dinheiro, aluguei um pequeno espaço comercial em uma área industrial barata da cidade e fundei a Evolução Solar. A ideia não era nova. Era um projeto que eu vinha pesquisando e desenvolvendo em meu tempo livre por anos. Algo sobre o qual falei apaixonadamente com Clara uma vez. Envolvia o desenvolvimento de painéis solares mais eficientes e acessíveis, usando um novo tipo de material fotovoltaico que eu havia descoberto em um artigo científico. Lembro-me da reação de Margarida quando mencionei isso em um jantar. Energia solar? Ela disse com desdém. Lucas, por favor, deixe as invenções para os cientistas de verdade e se concentre em tirar fotos bonitas. Essa lembrança se tornou meu combustível. Mergulhei no trabalho. Dormia em um colchão no chão do meu escritório improvisado.
Vivia de macarrão instantâneo e da gentileza de Daniel, que aparecia com comida de verdade de vez em quando. Os primeiros meses foram brutais. Rejeição após rejeição de investidores. Portas batidas na cara. Mas eu era incansável. A imagem de Margarida rindo ao fundo do telefonema de Clara estava gravada em minha mente. Eventualmente consegui uma pequena bolsa de inovação do governo. Não era muito, mas foi o suficiente para construir um protótipo funcional. O protótipo superou todas as expectativas. Era 30% mais eficiente do que qualquer coisa no mercado. E, crucialmente, 50% mais barato de produzir. A notícia começou a se espalhar em círculos de tecnologia e energia. Enquanto minha empresa dava seus primeiros passos, eu ouvia notícias de Clara e Rodolfo através da mídia social. Eles eram a imagem da perfeição. Fotos em iates, férias em Dubai, jantares em restaurantes com estrelas Michelin. Clara parecia feliz, radiante. Cada foto era uma facada, mas também um incentivo. Eu canalizava a dor para o trabalho, para as longas noites, codificando, soldando e planejando. O grande avanço veio cerca de 6 meses depois. Um investidor de risco de São Paulo, um homem chamado Sr. Tanaka, que fez fortuna com tecnologia verde, ouviu falar do meu protótipo. Ele visitou meu pequeno armazém, olhou para meus projetos e, em vez de zombar, fez perguntas incisivas por 2 horas. No final, ele estendeu a mão. Senhor Lucas, disse ele. Acredito que você vai mudar o mundo. Quero fazer parte disso. Com o investimento de Tanaka, a evolução solar explodiu. Contratei os melhores engenheiros, expandi nossas instalações e começamos a produção em massa. Em menos de 1 ano, estávamos garantindo contratos com grandes empresas e municípios. Meu nome começou a aparecer em revistas de negócios. O fotógrafo que virou magnata da energia. Foi então que descobri a ironia mais deliciosa de todas. A empresa da família de Rodolfo, a Petro Imperial, era um conglomerado antiquado que dependia de combustíveis fósseis. Nossas inovações estavam atingindo diretamente o coração de seu modelo de negócios. Seus lucros estavam caindo e os investidores estavam ficando nervosos. Comecei a comprar ações da Petro Imperial discretamente, através de empresas de fachada. Era uma aposta de longo prazo, um movimento de xadrez em um jogo que só eu sabia que estava jogando. 1 ano depois do dia em que fui deixado no altar, a evolução solar foi avaliada em mais de 200 milhões de reais. Eu havia me mudado do sofá de Daniel para uma cobertura com vista para a cidade. Eu tinha uma equipe de 100 funcionários e um futuro que era mais brilhante do que qualquer sol que eu já havia fotografado. Mas eu não tinha esquecido. Eu não tinha perdoado. Eu estava apenas esperando o momento certo. E como um predador paciente, eu sabia que esse momento estava se aproximando. A Petro Imperial estava sangrando, e eu estava prestes a dar o golpe final. O clímax não aconteceu em um confronto pessoal, mas em uma sala de reuniões fria e impessoal no 47º andar de um arranha-céu de vidro e aço. A Petro Imperial estava à beira do colapso. Anos de má gestão, recusa em inovar e a ascensão meteórica da energia limpa, liderada pela minha empresa, os deixaram de joelhos. Através das minhas aquisições estratégicas de ações, eu me tornei o acionista majoritário silencioso. Chegou a hora de me revelar. Convoquei uma reunião de emergência do conselho. Meu nome não estava na convocação. Usei o nome do meu fundo de investimento. Eles não sabiam quem estava vindo, apenas que seu destino estava prestes a ser decidido. Cheguei 5 minutos atrasado, de propósito. Caminhei pela longa mesa de mogno, o som dos meus sapatos ecoando no silêncio tenso. O pai de Rodolfo, um homem arrogante que mal havia me reconhecido nos jantares de família, presidia a reunião, seu rosto cinza de preocupação. Rodolfo estava ao seu lado, parecendo um menino assustado em um terno caro. E sentadas um pouco atrás deles, como conselheiras da família, estavam Clara e Margarida. A expressão no rosto de Margarida quando me viu foi a coisa mais satisfatória que eu já testemunhei. Foi uma cascata de emoções, confusão, descrença, choque e, finalmente, um terror abjeto. Seus lábios se separaram, mas nenhum som saiu. Clara ficou pálida como um fantasma, sua mão voando para a boca.
O noivo quebrado que ela descartou estava ali, no comando de seu futuro. Lucas, gaguejou o pai de Rodolfo. O que você está fazendo aqui? Bom dia, senhores e senhoras, eu disse, minha voz calma e firme, enquanto tomava meu lugar na cabeceira da mesa. Acredito que vocês saibam que um novo acionista majoritário assumiu o controle. Esse acionista sou eu, e a partir deste momento, estou assumindo o cargo de CEO da Petro Imperial. Um caos explodiu na sala. Protestos, gritos, ameaças. Eu esperei pacientemente que eles se acalmassem. Quando o silêncio retornou, continuei. Meu primeiro ato como CEO é aceitar a renúncia de toda a diretoria. Meu segundo ato é anunciar que a Petro Imperial será totalmente reestruturada e integrada à evolução solar. Vamos nos livrar dos combustíveis fósseis e nos tornarmos líderes em energia renovável. O nome Petro Imperial deixará de existir. Foi então que a súplica começou. Margarida se levantou, sua arrogância desaparecida, substituída por um desespero cru. Lucas, por favor, ela implorou, suas mãos torcidas. Você não pode fazer isso. Esta empresa é o legado de nossa família. Nós cometemos um erro. Eu cometi um erro. Eu estava errada sobre você. Terrivelmente errada. Clara começou a chorar silenciosamente. Lucas, me perdoe. Ela sussurrou. Eu fui uma tola. Eu nunca deveria ter ouvido. Por favor, pense em tudo o que tivemos. Eu olhei para ela, para a mulher que eu amei tanto, e não senti nada. Nenhuma centelha de amor antigo, nem mesmo ódio. Apenas um vazio. O que tivemos? Repeti minha voz cortante. Tivemos planos, Clara. Tivemos um futuro. E você o jogou fora por causa de um conselho envenenado e da promessa de uma vida mais fácil. Você escolheu um mundo diferente, lembra? Virei-me para Margarida. Seu rosto estava manchado de lágrimas, sua maquiagem perfeita agora uma bagunça. Você me disse que eu nunca seria bom o suficiente, eu disse a ela. Você me humilhou, me ridicularizou e orquestrou a destruição da minha felicidade. Acontece que eu sou bom o suficiente para comprar e vender tudo o que você sempre valorizou. Seu legado, seu status, seu futuro, tudo agora me pertence. Levantei-me, sinalizando o fim da reunião. Seguranças, por favor, acompanhem os ex-membros do conselho para fora do prédio. Enquanto eram conduzidos para fora, Margarida me lançou um último olhar suplicante. Rodolfo parecia derrotado. E Clara apenas olhou para o chão, uma mulher quebrada cujo mundo de contos de fadas havia se transformado em um pesadelo. Eu não senti triunfo, nem alegria. Senti apenas o clique final de uma fechadura se encaixando no lugar. Senti o encerramento. A justiça não foi barulhenta ou violenta. Foi a conclusão silenciosa e inevitável de um plano posto em movimento por um coração partido 1 ano antes. O jogo tinha acabado, e eu havia vencido. Após a aquisição, não perdi tempo. Rebatizei a empresa para Evolução Global e iniciei uma transformação agressiva. O que antes era um dinossauro dos combustíveis fósseis tornou-se um farol de inovação verde. Salvei os empregos dos trabalhadores comuns, mas demiti todos os executivos parasitas que a família de Rodolfo havia colocado em posições de poder. A empresa não apenas sobreviveu, ela prosperou de uma forma que nunca teria sob a antiga liderança. Minha vingança não foi destruir o legado deles, mas sim torná-lo irreconhecível, transformá-lo em algo bom, algo que eles nunca poderiam ter criado. Foi a anulação completa de seus valores. Nos meses seguintes, minha vida se acalmou. O fogo da raiva que me impulsionou por tanto tempo finalmente se extinguiu, deixando para trás uma paz tranquila. Percebi que o que Margarida e Clara fizeram, por mais doloroso que tenha sido, foi, na verdade, um presente. Elas me libertaram de uma vida que teria sido construída sobre a base instável da aprovação delas. Elas me forçaram a me tornar o homem que eu deveria ser. Cerca de 6 meses após a reunião, Daniel me convenceu a tirar minhas primeiras férias de verdade. Fui para a Itália, não para resorts de luxo, mas para pequenas aldeias, com minha câmera na mão. Foi lá que redescobri minha primeira paixão, a fotografia. Eu não precisava mais dela para sobreviver, então pude amá-la novamente por sua pura beleza. Em uma pequena galeria em Florença, conheci uma mulher chamada Sofia. Ela era a curadora,
uma mulher inteligente e apaixonada, com um sorriso que iluminava a sala. Conversamos por horas, e pela primeira vez em muito tempo falei sobre mim. Não o CEO, mas Lucas, o homem que amava capturar a luz. Eu nunca mais falei com Clara ou Margarida. Ouvi por meio de terceiros que a queda delas foi dura. Sem o dinheiro e o status da família, a vida de luxo evaporou. Rodolfo provou ser tão inútil nos negócios quanto era como pessoa. A última coisa que ouvi foi que Margarida estava vendendo joias para pagar as dívidas, e Clara havia se mudado de volta para a casa dos pais, trabalhando como assistente de arquitetura júnior, o mesmo cargo que ela tinha quando a conheci. Não senti prazer com a desgraça delas, apenas uma indiferença distante. Elas eram personagens de um capítulo da minha vida que já havia terminado. Hoje eu dirijo uma das maiores empresas de energia limpa do mundo, mas meu verdadeiro tesouro não está nos meus extratos bancários. Está nas fotos que tiro nos fins de semana, nas risadas que compartilho com Sofia e na paz que sinto quando acordo todas as manhãs. A ferida que elas me infligiram foi profunda, mas de alguma forma, foi a partir daquela cicatriz que a minha verdadeira vida cresceu, mais forte e mais resiliente do que eu jamais imaginei ser possível. Elas tentaram me enterrar, sem saber que eu era uma semente. O que você faria se estivesse no meu lugar? Você acha que a vingança que planejei foi a resposta certa? Ou